uso capião ele tem dois vértices, né? No caso, o nível de ato notarial. Os cartórios de notas fazem unicamente a ata notarial, que é um dos documentos que são inseridos no uso capião. Quem vai fazer esse julgamento, quem vai analisar para saber se tem realmente a procedência da uso capião ou não, é o cartório de registro de imóveis. Então, Mas tem aquela questão do uso capião extrajudicial, né? Novo, né? não é esse aí que eu estou falando, é o extrajudicial mesmo. Então, assim, ele é um processo que você vai fazer e aí o cartório de notas vai fazer a ata notarial, que é ir em loco, verificar, averiguar, fazer levantamento, lavrar essa escritura, que vai ser um dos documentos do uso capião. Quando chegar... Tem que ter... Qual é o quesito desse uso capião extrajudicial? A pessoa tem que apresentar o quê? Parece que tem que ter documentação anterior, né? Na verdade, assim, a uso capião ela tem vários requisitos, vários tipos, né? Então, se você tiver o documento, toda a sequência da sua cadeia, que você comprou tudo certinho, pode ser de 5 anos. Ela tem de 5, 10, 15. Então, que é o extraordinário, entendeu? Você consegue, se você não tiver documento nenhum, só a continuidade da posse, mas desde que você comprove. Eu não tenho documento, não sei para onde está minha compra e venda, não sei para onde está meu documento, mas... Porque tem uma série de requisitos, você não pode ter um outro imóvel... Não, mas esse aí é o de 5 anos, porque esse de 5 anos você não pode ter outro imóvel. Esse extraordinário você consegue. Mesmo tendo outro imóvel? Sim, mesmo tendo que seria os 10 anos. Isso. Então, assim, ele depende da tua situação, entendeu? Mas você vai ter que fazer essa análise. Todos esses usos capiões você consegue fazer ele extrajudicial ou não? Sim, consegue. Só que, assim, tem essas particularidades, que quando você chega a notificar, se vir algum questionamento de algum órgão desse, parou o uso capião, encerrou, você vai ter que ir para a justiça, entendeu? Que é o que está acontecendo, se eu não me engano, agora em Mosqueiro. Foi feito as comunicações para os órgãos, comunicado o SPU, e ele se manifestou informando que as áreas são áreas devidas à Marinha, e sendo que ali a maioria das áreas eram devidas à CODEM. Então, está tendo esse conflito. Então, mas o terreno de Marinha é fácil de observar porque tem aquela área destinada quantas léguas da água, né? Sim. Então e vai sobrepor, com certeza. Mas eu tô pensando aqui nessa questão do uso capião, porque a gente observa que é um mecanismo muito utilizado. Eu achava que o uso capião extrajudicial tinha que ser só aquele onde tinha a concessão do próprio proprietário. Não, assim, o uso capião, eu digo assim, seria o último, entendeu? O último instrumento que você deveria utilizar para fazer uma regularização. Porque, apesar de ser, às vezes, documentos antigos, que eu comprei lá em 85, não sei nem se a pessoa tem contato, se não tem contato, muitas das vezes... Mas se tiver título, porque eu penso o seguinte, se o imóvel ele é derivado do município, do estado, da União e nunca foi titularizado, então se ele nunca foi desmembrado, então você pode utilizar o pagamento, a aquisição onerosa. Todavia, se ele existe o título, não tem como você fazer aquisição onerosa. Então vai ter que partir para o capião. Estou errado ou não? Não entendo. Não, assim, é muito relativo, porque... Se você comprou, se alguém te doou, isso é só nível de documentação para você levar para o uso capião. Essas outras formas também, se você tem ou se você não tem recibo, você também consegue fazer a nível de uma compra e venda, de um outro ato que não seja a uso capião. Mas eu falo porque o imóvel, quando ele tem um título, você só vai conseguir pegá-lo, ter a posse da propriedade dele mediante o uso capião. Você não vai conseguir fazer compra onerosa dele. Se você não pode ter um imóvel aqui que tinha um título, a pessoa abandonou, outro entrou no imóvel e mora nesse imóvel por anos. Sim, mas ele foi destacado já, entendeu? Então não tem como você fazer essa aquisição onerosa. Não, teria se você fosse atrás de quem seria o proprietário. Claro que o proprietário não ia te repassar assim, porque você ficou lá. Não, mas porque às vezes a pessoa já sumiu, já não existe, já faleceu. Aí nesse caso seria uma situação realmente de uso capião. Só caberia uso capião, não teria outra maneira para solucionar, né? Aí nesse caso seria
a situação de um extraordinário, porque aí é 15 anos, tipo assim, ele vai demonstrar a continuidade da posse dele. Aí não vai Ele não vai ter a documentação, não vai ter a cadeia, porque... Qual a diferença, as principais diferenças dos outros campeões existentes? Na verdade, a diferença são várias. É a questão da metragem, tem uns que é 250 metros quadrados. Que é tem uns que o 5 anos. Tem o conjugal, que a gente chama marital, que é aquele quando abandona mais de 2 anos. Então, os requisitos deles são bem, entendeu? Tem esse do extraordinário, que não demanda documentação, comprovação de documentação, se você invadiu, se você não invadiu. Então, ele tem algumas peculiaridades. Não teria questão de posse mansa, passiva, Isso, entendeu? E já no de 5 anos, não. Você tem que ter o documento, você tem que ter todo aquele requisito. O de 5 anos, podemos dizer que é o mais complexo de conseguir, porque ele tem um rol mais... Sim, ele tem um rol muito mais extenso. Porque você vai olhar, ele não pode ter imóvel, o imóvel tem uma metragem específica. Sim. Aí tem que ter construído ali, tem que comprovar a série de coisas. A pessoa coisas. tem que ter as coisas bem certinhas mesmo para poder entrar com esses. Aí o extraordinário, que é o de 15, já seria mais fácil, porque ele tem um lápis temporal maior. Então para as pessoas entenderem, quanto maior o lápis temporal que você tem, menores vai ser os requisitos que vai ser observado para você conseguir o uso campeão. Sim. O que eu sempre enfatizo nos campeões, todo mundo, eu vou fazer um uso campeão, vou fazer isso... os registros de imóveis, para você configurar realmente o uso campeão, você tem que ter várias documentações comprobatórias. Comprovante de energia, comprovante de cartão de crédito, para você realmente configurar que você esteve naquela continuidade daquela... Porque pessoas imaginam assim, eu só vou ter isso, um cadastro de um IPTU aqui no meu nome. Muitas das vezes isso não configura. Quanto mais evidência você tiver para levar e convencer o registrador, a tua possibilidade de êxito vai ser bem maior. Por quê? Porque ali você não está tratando com o juiz, que o juiz ele pode, vou chamar 2 testemunhas aqui, eu vou, não, realmente eu vi. Você já tem que levar o negócio perfeito. Né? Isso. Então, por isso a dificuldade hoje dos cartórios, eu creio que efetivar um uso campeão desse, justamente é por essa dificuldade. Porque então, você acha que isso influencia no número maior? Porque o que eu estou observando é que tem mais uso campeão vinculado ao judiciário do que o cartorário. Sim. Então, até devido a porque esses quando fatores... tem essas impugnações, se não tiver 100%... ela só vai indeferir assim, olha, infelizmente alguém se opôs, houve isso, o SPU se opôs, disse que isso aqui é a área deles, então... Como o cartório, o ato é um ato administrativo, não vai ter discussão. Então, indeferiram, não está aqui. Por isso, veio aqui um ofício, ou veio aqui um comunicado, o SPU está dizendo que essa área é dele. Acabou o administrativo.